Pessoal, bem-vindos aí a mais uma aula para o nosso concurso do Banrisul. Nessa aula a gente vai estudar as corretoras e as distribuidoras. Mas antes a gente vai começar pelas corretoras. O nome delas, na verdade, é esse grandinho aqui. Sociedade Corretora de Títulos e Valores Imobiliários, também chamada de SCTVM, tá? Também pode aparecer assim. Mas o normal é que a gente chama de corretoras. Elas são instituições financeiras constituídas sob a forma de sociedade por ações ou por cotas de responsabilidade limitada. E são supervisionadas tanto pelo Banco Central quanto pela CVM. Mas aí a gente coloca um asterisco aí. Por quê? Quando a gente estiver falando da concessão da corretora, a concessão de autorização para que a corretora e a distribuidora ela venham a funcionar, essa autorização, por exemplo, quem vai dar, essa supervisão dessa autorização, dessa fiscalização, quem faz isso é o Banco Central, porque elas são instituições financeiras, então compete ao Banco Central essa parte. Agora, dependendo da atividade que a corretora ou a distribuidora, e eu já estou adiantando aqui, não sei se vocês perceberam, mas eu estou falando das duas em conjunto, porque a gente vai ver que as duas elas fazem as mesmas atividades. Mas, tratando-se da atividade que a corretora faz, ela vai ser fiscalizada pela CVM. Quer um exemplo? Quando se tratar da administração de um fundo de investimento, esse fundo de investimento ele vai ser fiscalizado pela CVM, porque a CVM, nós vimos, ela cuida do mercado de capitais, enquanto que o Banco Central ele cuida dos outros mercados. Tratando-se de conceder a autorização para que a corretora venha a funcionar, isso vai ser uma autorização do Banco Central. Agora, para que ocorra a concessão de autorização para um fundo de investimento, isso vai ser competência da CVM. Então, cuidado nesse detalhe. Uma coisa é a corretora, outra coisa é as atividades que a corretora faz. E por isso que a gente diz que ela sofre fiscalização, tanto do Banco Central quanto pela CVM. Mas se cair lá na prova, vocês vão ter que ver se é a constituição da corretora ou se é de alguma atividade que ela está desempenhando, para dizer qual órgão que está fiscalizando. Elas exercem uma atividade intensa de intermediação, oferecendo serviços como plataformas de investimento pela internet, que são os conhecidos atualmente home brokers, consultoria financeira, clubes de investimento, financiamento para compra de ações, chamada conta margem, e a administração e custódia de títulos de valores imobiliários dos clientes. Serviços pelos quais as corretoras podem cobrar, ou melhor, ficou errado, né? Podem cobrar taxas e comissões. Essas taxas e comissões são o que as corretoras elas cobram para desempenhar essas atividades, como por exemplo, está oferecendo esse serviço de plataforma de investimento pela internet. Então, o que seria isso? Bom, pensa o seguinte, eu quero, por exemplo, comprar a ação de uma empresa que está listada em bolsa. Eu vou comprar essa ação de uma outra pessoa e essa negociação vai acontecer em ambiente de bolsa de valores. Só que eu não posso acessar a bolsa diretamente como um investidor pessoa física. Eu tenho que fazer isso através de uma corretora. E como é que funciona? Eu vou ter a conta minha na corretora e vou acessar essa conta, pode ser até mesmo hoje em dia pelo telefone. Eu vou acessar o telefone e vou acessar essa plataforma de investimento que está lá dentro da corretora. Ele é o home broker. E através do home broker eu vou mandar uma execução de compra da ação dessa empresa que está listada na bolsa. Tá? E daí a corretora vai mandar essa negociação, essa ordem que eu fiz lá para a bolsa e vai executar a ordem. Então eu não fiz direto, eu precisei utilizar uma corretora onde eu tenho conta acessando essa plataforma de investimento que ela me oferece para poder fazer esse serviço aqui de intermediação. E para isso elas podem cobrar taxas e comissões. Embora hoje, devido à competitividade no mercado, tem corretoras que não cobram por desempenhar esse serviço. Mas isso não é só ações, tá? Eu posso comprar, por exemplo, outros títulos de valores imobiliários. Eu posso comprar uma debênture emitida por uma empresa não financeira. Eu posso até mesmo utilizar a minha corretora para comprar um CDB emitido por um banco. Notem, eu não preciso ter conta naquele banco. Eu só vou atuar através da minha corretora que vai comprar para mim esse CDB do banco. Isso facilita, porque na prática a gente tem que as corretoras elas disponibilizam um leque muito grande de investimentos. Isso que é o principal da corretora. Quando tu acessa uma corretora, ela é como se ela fosse um ambiente concentrado de investimentos. Não tem só ações. Lá tu vai encontrar muitas outras coisas. Agora, se tu fosse tentar comprar individualmente esses títulos, tu teria que ir na instituição que emitiu esse título. Se quer comprar uma debênture de uma empresa, teria que teria que negociar direto, nem pode no caso. Agora, se por exemplo tu quer um CDB de um banco, tu teria que ir lá e depositar o valor na conta desse banco para comprar o CDB. Agora a corretora ela facilita, porque ela concentra esses investimentos.
Não sei se vocês entenderam, mas isso é a lógica aí da corretora, tá? Bom, além da sua atividade de compra e vendas de ativos para seus clientes, sua atuação também abrange outras atividades. Então, quais são essas outras atividades que as corretoras elas fazem? Elas podem operar em bolsa de valores, mercadoria e futuros por conta própria, ou seja, ela mesma pode acessar a bolsa para comprar ações para ela, ou então de terceiros, que é o que a gente viu. Ela subscreve emissões de títulos de valores imobiliários no mercado. Isso aqui vale um pouquinho de atenção, tá? O que seria essa subscrição de emissão de títulos e valores imobiliários? Pensa numa empresa, por exemplo. Algumas vezes em aula eu já falei da emissão de debêntures, até agora há pouco falei de novo. A empresa emite uma debênture, que é um título de renda fixa, é um título de dívida, para ela captar dinheiro. Um investidor ele vai comprar essa debênture e vai ter uma promessa de receber o dinheiro dele de volta, mais juros. Isso tranquilo, eu já falei agora há pouquinho para vocês que a empresa não pode ir diretamente até o investidor para fazer isso. O que ela faz então? Muitas vezes ela utiliza uma corretora para que a corretora faça esse processo aqui de intermediar e disponibilizar essas debêntures. Então, é aqui que ocorre, por exemplo, a subscrição de títulos e valores imobiliários no mercado. Comprar e vender títulos e valores imobiliários por conta própria de terceiros, aí são outros valores imobiliários, encarregar-se da administração de carteiras e da custódia de títulos e valores imobiliários, exercer funções de agente fiduciário, intermediar operações de câmbio, e eu destaquei essa daqui porque essa aqui vale um destaque mesmo. Tem mais operações, tá? A gente já vai ver. Mas, intermediar operações de câmbio, por que ela merece um destaque? Porque essa aqui cai bastante prova, mas muito assim. Quando cai alguma atividade da corretora, geralmente cai operações de câmbio. Sim, primeiro, vocês têm que saber que elas podem atuar em câmbio, intermediando o câmbio. Isso é o principal. Então, ela pode atuar com a compra e venda de moeda estrangeira, tá? Bom, além disso, ela institui, organiza e administra fundos e clubes de investimento, emite certificados de depósito de ações e cédulas pignoratícias de debêntures, pratica operações no mercado de câmbio, de novo, olha o câmbio de taxas flutuantes, pratica operações de conta-margem, realiza operações compromissadas, pratica operações de compra e venda de metais preciosos, como por exemplo o ouro, no mercado físico por conta própria de terceiro. Essas daqui são as atividades. Por que eu coloco exatamente dessa forma, tal como está na regulação? Porque vocês vão ver daqui a pouquinho que em prova cai exatamente como está aqui, como eu estou colocando para vocês. Tá? Por isso que eu acho importante trazer as questões no final da aula, justamente para vocês verem aonde que vem a cobrança. Bom, agora a respeito das distribuidoras. Tá? Conhecidas justamente como distribuidoras, são instituições financeiras, até porque o nome grande é esse daqui, né? Sociedade Distribuidora de Títulos de Valores Imobiliários, ou DTVMs, ou SDTVMs. São instituições financeiras constituídas sob a forma de sociedade por ações ou cotas de responsabilidade limitada. Em sua denominação social, deve constar obrigatoriamente a expressão distribuidora de títulos e valores imobiliários. Assim como as corretoras, as DTVMs exercem uma atividade intensa de intermediação, pela qual geralmente também cobram taxas e comissões. Tem alguma diferença em relação às corretoras do que eu falei até agora? Não. Percebam então que as distribuidoras elas têm até mesmo a forma societária, ela pode assumir duas formas, né? Tal como assim a corretora também pode. Então até isso é igual. Mas isso era diferente, ó. Antigamente as distribuidoras eram diferenciadas das corretoras por não operar diretamente em ambientes, aliás, nos ambientes e sistemas de negociação dos mercados organizados de bolsa de valores. Ou seja, nesses mercados aqui, a distribuidora ela não podia atuar. Razão pela qual ela se concentrava seus esforços na distribuição de títulos. Então perceba que ela não podia fazer essa intermediação para comprar ações. Ela focava em outros títulos, como por exemplo esse de debêntures que eu citei para vocês. Mas essa vedação ela já não existe mais. Tá aqui, ó. Ela deixou de existir após a decisão conjunta do Bacen CVM de 2009, que autorizou as distribuidoras a operar diretamente nos ambientes e sistemas de negociação dos mercados organizados de bolsas de valores. Então, se a única diferença que existia deixou de existir lá em 2009, hoje nós dizemos que as corretoras e as distribuidoras elas exercem as mesmas atividades. O que uma pode, a outra pode também. Então, quando eu falei que elas podem operar câmbio, as corretoras, isso também vale para as distribuidoras. Tá? E as outras atividades que a gente viu lá para as corretoras também valem para as distribuidoras. Bom, agora então a gente vai para as questões. Tá? Primeiro aí, a respeito das corretoras. As sociedades corretoras de títulos e valores imobiliários são constituídas sob a forma de sociedade anônima,
ou por cotas de responsabilidade limitada. Essa questão, hein, Cesc Gran Hill, olha com carinho. Um dos principais objetivos das corretoras é controlar o mercado de seguros? Não, né? Eu não falei nada a respeito de seguros aqui, a respeito das corretoras e distribuidoras. Regular o mercado de valores imobiliários? Aqui ele errou duas vezes, né? Primeiro, ele trocou mobiliários por imobiliários. E segundo, ele errou também porque isso daqui é uma atribuição da CVM e não de uma corretora. Assegurar o funcionamento eficiente do mercado de bolsa de valores? Novamente, função da CVM. Subscrever emissões de títulos e valores imobiliários no mercado? Correto. Estimular a formação de poupança e sua aplicação em valores imobiliários? Função da CVM. A resposta, né, da nossa questão está justamente aqui, tá? Tal como estava ali. As corretoras podem intermediar operações de câmbio. Olha se cai em prova. Praticar operações no mercado de câmbio de taxas e flutuantes. Praticar operações de conta-margem. Realizar operações compromissadas. Correto, pode tudo isso aí. As distribuidoras operam no mercado acionário, comprando, vendendo e distribuindo títulos e valores imobiliários, inclusive ouro financeiro por conta de terceiros e entre outras atividades. Pode. Tá tudo lá. As corretoras instituem, administram e organizam fundos e clubes de investimento, bem como intermediam operações de câmbio. Será que cai? Cai, né? Essa parte de câmbio cai bastante. Vamos voltar aqui só para a gente ver então o que ele caiu. Ó, já caiu aqui, instituir e organizar fundos e clubes, praticar operações de câmbio, taxas flutuantes, operar com conta de margem, realizar operações compromissadas, intermediar operações de câmbio. Então, tudo isso daqui já caiu em prova. Os objetivos das corretoras não incluem a emissão de certificados de depósito de ação e cédulas pignortícias de debêntures. Se tirasse o não, aqui estaria correto. Por que se tirasse o não? Porque a emissão de certificados de depósito de ações e cédulas pignortícias de debêntures, elas contam com uma atividade da corretora e também valem para as distribuidoras. Por fim, a normatização, a concessão de autorização, o registro e a supervisão dos fundos de investimento, tanto das corretoras quanto das distribuidoras, são de competência do Banco Central. Calma aí, né? Lá no início da aula eu falei, tem que olhar para dizer se é competência do Banco Central da CVM, o que a questão está falando. O que a questão está falando aqui? Está falando que a normatização, a concessão de autorização, o registro e a supervisão de quem? É da corretora? É da distribuidora? Não. É dos fundos de investimento. Ou seja, é uma atividade, a gente viu, da corretora administrar fundos de investimento. Então, a concessão de autorização, o registro e a supervisão desses fundos é de competência da CVM. Se fosse a autorização, a concessão aí do registro, funcionamento da corretora ou da distribuidora, aí seria do Banco Central. Por quê? Porque é ele o responsável por conceder esse tipo de autorização às instituições financeiras. Mas aqui a resposta correta seria CVM, tá? Então, teria que tirar isso daqui e colocar CVM, razão pela qual essa questão está errada. E assim a gente termina, então, essa nossa aula. Merecendo destaque aí é justamente as operações de câmbio e o fato de que as corretoras e as distribuidoras, isso já tem um tempo, né, mas vale sempre a pena lembrar que elas desempenham as mesmas atividades e são fiscalizadas pelo Banco Central, no que se tange aí a autorização para a Constituição, e pela CVM, a depender das atividades que elas venham desempenhar. Tá bom? Abraço!